Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, amém? Então, hoje, nós vamos ver pedidos de oração de Paulo. Vamos ver o que Paulo pediu, é ou não é? Pedidos de oração de Paulo. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e pelo pão de cada dia que Ele tem nos oferecido. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida, pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, escutando as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, nos fortalecendo e dando cada vez mais esperança da tua volta, querido Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Pedidos de oração de Paulo. Paulo fazia pedidos de oração, viu, queridos? Paulo. Anos atrás, um pastor comentou sobre as orações que giram em torno de nós mesmos, ou orações que são faladas apenas em nossas necessidades, nossos desejos, né? Ele escreveu dizendo que são orações um pouquinho egoístas, que fala somente das suas necessidades. Será que você tem orações egoístas? Será que eu tenho orações egoístas? Ou você tem orações de intercessão por muitos que você deseja salvar? Como que é as nossas orações? Você só pensa na sua família? Você não pensa nos seus amigos, nos seus vizinhos, nos seus inimigos? O Senhor falou, orai por aqueles que nos perseguem. Como é que têm sido suas orações? Elas são egoístas? Você deve orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua esposa, esposa pelo marido, e filhos, mãe, sogras. Sim. Sim, com certeza. Mas só para eles? E os outros? E as pessoas que você não conhece que estão nos hospitais? E as pessoas que estão em guerra neste momento sofrendo? Pela ganância de um homem? Né? E aqueles inimigos que não te conhecem direito e não te aceita, você tem orado por eles? Será que esse pastor aqui que escreveu isso, ele estava certo? Queridos, Deus quer você que ore pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos, né, inimigos também. Tá? Deus quer. Tá? Hoje, seja você, né, precisar, tendo ou não tendo uma relação boa com a pessoa, você precisa orar por ela. Tá? Nós temos que ter uma lista de oração. Você entendeu? Nós temos que ter uma lista de oração. Você tem? Filipenses capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó. Filipenses 1, 9, tá? E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a perspecção,
né? Para, versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Queridos, veja aqui que Paulo falou, né? Paulo foi bem claro aqui, né? Aqui, Paulo está orando para que o amor aumente. Essas orações de Paulo que ele fala aqui é para que o amor aumente no conhecimento de Deus. Você orando, com certeza, o amor aumenta no conhecimento de Deus. Tá? E seus filhos também. Fossem sinceros em Cristo Jesus. Tá? O dia de Cristo que se refere aqui, que ele fala, né? Ele fala da segunda vinda de Jesus. Desculpa aqui, tomar uma aguinha. Então ele fala aqui de Jesus Cristo, quando nós lemos, ele está falando da segunda vinda de Cristo, tá? Para ser cheio de frutos de justiça de Deus. Queridos, essa oração aqui contém apenas 43 palavras em gregos, tá? Mas resume as preocupações de Paulo que ele escreveu ao restante da carta que ele estava escrevendo. Ele falou sobre o amor, o conhecimento, pureza, né, e vida sincera por meio de Jesus Cristo nessa carta. Nesses poucos versos. Vamos examinar mais alguns, né, elementos aqui dessa oração de Paulo que ele fez. Porque aquilo que nós lemos foi uma oração de Paulo. Primeiro, na oração, ele fala do amor, né? Que aumente mais e mais o amor a Deus e ao próximo também. Paulo não orou por amor. Como assim, irmão João? Não, Paulo aqui, nós lendo na Bíblia, ele não orou por amor. Por amor não, por mais amor. Paulo não orou por mais amor. Não foi isso que Paulo fez. Quando nós lemos na Bíblia, Paulo não orou por mais amor. Tá? Mas por um amor que produzisse boas obras, bons frutos de justiça. Ele fala que dê bons frutos. Então vou repetir. Primeiro lugar aqui, o amor que aumenta mais e mais o amor a Deus e ao próximo. A oração de Paulo. Paulo não orou por mais amor, mas por um amor que produzisse boas obras, bons frutos de justiça, que só pode vir com a comunhão com Deus e os estudos da Bíblia. Entendeu? E os estudos da palavra do Senhor. Segundo que nós podemos entender aqui da oração de Paulo, era o discernimento e a capacidade de provar o que é melhor e assim ser puros, incomparáveis. É isso que você pode ler de novo lá na Bíblia, que você vai ver o que Paulo está falando. Tá? Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Perdão. Queridos, era discernimento e a capacidade de provar que é melhor e assim ser puros e incomparáveis. Terceiro,
Terceiro item aqui que Paulo fala é de pureza, quando você lê aí na Bíblia. Ou sinceridade, né? O termo grego significa ser jogado à luz do sol, transmitido, né? Transmitindo isso aí, a ideia de uma conduta, né, transparente, irrepreensível, sem qualquer mancha, né, ou falsidade. Em grego, transmitindo tudo é isso daí. Tudo que o cristão fez deve ser transparente. Eu vou repetir. Tudo que o cristão faz ou fez, principalmente fazendo, deve ser transparente, como a luz do sol. Assim disse a escritora Ellen G. White. Eu assino embaixo nisso daí. Devemos ser transparentes para Deus. Tá? Maior discurso de Cristo, página 49 de Ellen White. Quarto item aqui da oração de Paulo. Quarto item. Na oração de Paulo é que os cristãos sejamos irrepreensíveis ou inculpáveis, que significa a não ser um obstáculo, que significa não ser um obstáculo, tá? Para os outros, evitando então palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Você deve ser bem claro. Entendeu? Quinto item. A justiça por meio de Cristo. Qual é a justiça por meio de Cristo? A justiça de Cristo é que nos torna justos, irmãos. A justiça de Cristo é que nos torna justos. Paulo deixou claro na oração. Paulo abordou esse tema nas cartas aos Romanos, aos Gálatas e aos Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Não temos justiça em nós mesmos, sabia? Ele vem por meio de Cristo Jesus. Nós não temos justiça por nós mesmos. Vem através de Jesus Cristo. Assim como a prática do exercício físico fortalece nossos músculos, também, né, a prática do amor, que é a caridade. Eu vou repetir isso daqui. Assim como a prática do exercício físico fortalece nossos músculos, você fazendo um exercício físico vai fortalecer seus músculos. Assim também, né, a prática do amor é assim, é a caridade, fortalecendo você na fé, que é a bondade, que é a cortesia, que é a misericórdia, tá? Esse é o amor, né, sendo praticado na vida do ser humano, fortalecendo ele, como você numa academia fazendo um fortalecimento para os seus músculos. Esse é o fortalecimento do amor. Caridade, sinceridade, amor ao próximo, bondade, tá? Ser manso, tá? Esse amor, sendo praticado, vai sendo fortalecido e aí vamos viver a prática desse amor. Você, quando está na academia, que está fazendo esforço físico para ter uma saúde melhor, fortalecer seu corpo, é a mesma coisa. Quer dizer, é melhor, né? Porque você está trabalhando espiritualmente. Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha na sua vida espiritualmente. Tá? E aí você vai vivendo com o amor de Jesus Cristo, com certeza. Tá? Que por nós morreu Jesus Cristo,
mas ele está vivo e vai voltar. Aleluia. Queridos, olha, eu vou dizer um negócio para você. Nós temos muito que aprender com Paulo, assim como aprendemos com Josué. Pedidos de oração de Paulo. Qual é o seu pedido de oração, meu querido irmão? Reflita bem. Ore por aqueles que você nem conhece. Eu oro pelo pessoal do Japão, pessoal da França, pessoal dos Estados Unidos, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, pessoal de toda a região do Brasil onde eu estou. Mas principalmente pedindo o amor, a fraternidade, o amor que aumente mais e mais a Deus, ao próximo. Paulo não orou por mais amor, meu irmão, mas por um amor que produzisse boas obras, bons frutos de justiça, que só pode vir com a comunhão com Deus e os estudos da palavra de Deus. Amém? Próximo estudo. Queridos, presta bem atenção. Discernimento espiritual aplicado. Vamos aprender isso na Bíblia. Discernimento espiritual aplicado. Tá bom? Vai ser o próximo estudo, hoje à tarde, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você, que você tenha aprendido um pouco, né, com os pedidos de oração de Paulo. Um homem que se preocupava não com ele mais, porque ele falava, eu estou algemado, estou preso em Jesus Cristo. Paulo se considerava um homem preso em Jesus. No amor, na fraternidade, na bondade, na caridade. Paulo era preso em Jesus. Por isso que ele falava, morrer em Cristo para mim é alegria. Falar de Cristo para mim é lucro. E até o contrário. Falar de Cristo para mim é alegria. E morrer nele para mim eu estou no lucro. Se nós não estiver algemado a Jesus, agarrado a Jesus, o amor vai se esfriando, querido. E o inimigo está bem esperto, esperando você vacilar. Que a paz do Senhor esteja com você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, tá bom? Vamos junto aí. Em nome de Jesus Cristo, tá bem? Tchau, pessoal. Até a tarde ou amanhã de manhã, com novos estudos da palavra do Senhor. Tá bom? Tchau.